Boa noite, senhores. Be'ezrat Hashem, hoje shiur 21. Vamos continuar o assunto de Tefilá. Besiata Dishmaya, deixa eu esclarecer o que nós vamos fazer daqui para frente. Nós, Baruch Hashem, falamos alguns shiurim, sim, de uma forma. Agora nós vamos falar também sobre Tefilá, só que vamos falar sobre alguns conceitos importantes. De que forma esses conceitos vão nos ajudar para que a nossa tefilá seja aceita. Esses vão ser os shiurim, Be'ezrat Hashem, daqui para frente. Ou seja, até agora, o shiurim que nós falamos também foi sobre tefilá, mas falamos de uma forma mais geral, de situações em que a pessoa possa se encontrar, formas de que tipo de rezas, linguagens, imprevistos ou situações delicadas. Ok, isso também é importante. Mas agora estamos mais de uma forma mais tranquila. Temos um pouquinho mais de tempo para analisar como tem que ser uma tefilá correta. Então, por isso que eu vou, junto com vocês, daqui para frente, vamos falar de alguns tipos de conceitos que eu preciso saber, pelo menos para me aproximar a eles o melhor que eu consiga, para que minha tefilá seja melhor e automaticamente ela seja aceita. Vamos começar como número 1, para abrir essa porta desse shiurim, um ponto importantíssimo, que ele não é só um conceito, ele também é um requisito, e que se uma pessoa não cumpre esse requisito, me'akev, impede sua tefilá de ser aceita. Se vocês estão lembrados, nós tocamos esses assuntos na véspera de Rosh Hashanah. E eu vou tocar um assunto, não vou trazer a mesma história, mas nós falamos sobre ele, chamado Kavaná. O que é Kavaná? É uma palavra em hebraico, mas todo mundo ouve isso aqui, geralmente numa tefilá, numa reza. Mas uma kavaná também se encontra numa mitzvah, num ato positivo, no estudo de Torá, mas tem que ter kavaná. O que é isso? Então, se direcionando no assunto de reza, de tefilá, a kavaná é fundamental. Eu me refiro como ponto número 1, na hora que eu fui explicar, como eu posso explicar o que é kavaná? Então anotei 3 palavras, eu acho que vocês vão concordar comigo, pode ter mais. Uma é intenção, a segunda é a concentração, né? E a terceira, não é menos, é direcionar. Por que eu falo isso? Porque a Gemara em Berachot, Lamed Amud Bet, traz uma Mishnah, o Talmud traz uma Mishnah, que é essa linguagem da Mishnah. Na hora que eu vou começar a rezar, eu devo estar, assim explica Rashi, de uma forma, saber me subjugar, cabisbaixo, séria perante Hashem. Aí a Mishnah traz Hasidim Rishonim, Hayu shoim sha'achat umitpalelim. Hasidim Rishonim, pessoas gigantes, diantes, assim traz o Talmud, eles, Hayu shoim sha'achat umitpalelim, eles ficavam, se antecipavam antes de rezar, iam 1 hora antes de preparação para rezar, que deixe kavnu libam leaviem shebashamayim, para que eles consigam ter em sua preparação, em mente, na sua tefilá, para saber como rezar perante Boreolam, perante Hashem. Ou seja, direcionar seu coração perante Hashem numa tefilá. E aí, conhecido, que a Gemara traz mais para frente, que não só 1 hora antes, eles também ficavam 1 hora depois. Mas agora vamos falar dessa hora que antecede a tefilá. Então, nós estamos vendo aqui que não é stam, então precisa ter kavaná, como a Mishnah traz, em que uma pessoa não é stam chegar, e eu vou abrir esse assunto,
e começar a rezar. Que botão é? Aperta, já começa a rezar. Não é assim e não é correto. O Rav Pincus, e eu vou trazer muitas coisas dele, o Rav Shimshon Pincus, era um Talmid Chacham Atzum, mas era um grande pensador. Então nós vamos ver que combina tanto as coisas que ele vai trazer, impressionante. Então ele tem um livro chamado She'arim Batfilah, que ele enfatiza todo esse assunto de Kavaná. Então vamos lá. Então o Rav Pincus começa com uma questão. Antes de chegar ao Rav Pincus, Be'emet David HaMelech traz no Teilim Yud. Ele fala o seguinte, David HaMelech. Tachin libam, takshiv oznecha. Prepara teu coração, e aí Boreolam vai o quê? Ouvir. Essa é a condição. Então, por isso que eu coloquei aqui como, vamos abrir a porta desse shiurim, como requisito fundamental, Kavaná. E aí vamos desenvolver isso aí. Fala o Rav Pincus, Alav Shalom, manita lasot, que tem que ser feito para a pessoa, Be'ezrat Hashem, ter essa Kavaná correta, Karaui Batfilah, para ele chegar numa reza. O que ele deve fazer? Como ele... Mal você. Qual o problema? O problema são tipo de pensamentos alheios que incomodam ele dessa concentração que ele precisa ter. Como ele consegue? Mal tzarich lasot. Venuchal lishmol arikuz maleh, para ele poder atingir essa concentração. Aí ele vai direto ao assunto na resposta. Miyad eshiv be'emtzaut achana letfilah. É fundamental a preparação, se preparar para entrar numa tefilá, numa reza. O que ele vem excluir? Que muitas pessoas equivocadamente, existe falar assim? Bom, pensam que quando eles têm, não, eu só falei assim porque em espanhol é fácil. Então, erradamente as pessoas podem pensar e dizer o seguinte, tá bom, eu sei que precisa de Kavaná, mas me deixa fazer essa Kavaná na hora que eu começo a rezar. Vem o Rav e chama a atenção aqui, se você vai esperar e tem essa concentração e essa Kavaná, quando você começa a rezar, esqueça, um abraço. Não é o momento. Tentar você agora fazer Kavaná quando você começa a rezar, você já começa perdendo. A Mishnah falou, Hasidim Rishonim, tá bom, eles ficam 1 hora, mas você vê que você tem esse, eu já vou ler para vocês aqui o Rambam, que é obrigatório anteceder, chegar antes, não chegar atropelando, numa tefilá, numa reza. Se é shachrit, pá, começa a pôr talit e tefilin, começa a rezar. Minchar, e também cada uma tem seu. Não é correto. O Rambam traz em Alachot Tefilá Perekalef Alachat Etzain. Keitzadi a Kavaná. O Rambam pergunta, como que é? Você está falando de Kavaná, como que é? Te explica o Rambam, Sheifane libo mikol hamachshavot. Precisa se livrar, tirar, desligar, limpar seu coração de todos esses pensamentos alheios. Veirá atzmo kilu omed lifnei Shekhinah. E ele tem que imaginar que ele está agora perante Hashem. Diz o Rambam, lefichach, por isso, tzarich leshev me'at kodem atfilah, kedei lechaven et libo. Então, por isso precisa o quê? Sentar antes de começar a rezar, um pouquinho antes da tefilá, cada um conforme a sua que ele acha que ele precisa, para direcionar seu coração. Ve'achar kach yitpalel. Não existe fácil. Falando ao contrário, muito difícil. Mas eu estou trazendo aqui o Rambam. O Rav chama a atenção aqui que não é conselho, midat hassidut, é bom, vai te ajudar. O que é halachá? Lei. Tem que ser assim. O Rambam traz isso em Ilchot Tefilá. Então eu falo Rav Pincus, então se você está ouvindo isso aqui, então como você tem que chegar um pouquinho antes de Shachrit, um pouquinho antes de Minchá, um pouquinho antes de
Arvit, porque você já chega no meio, ele usa a expressão forte, Merosh muftach lo shelo yatzliach lechaven. Você já entra garantido, se você entra no meio da reza, esquece, você não vai ter kavaná. Não tem, já entra mal. כי הדרך הנכונה היא רק באמצעות שהייה ודנו שעה אחת קודם התפילה. Mas aí ele questiona. Peraí, tudo bem, então tem que precisar de preparação, precisa de kavaná, mas por que não é igual que quando eu preciso conversar com alguém, até mesmo um assunto sério, não é que eu preciso me preparar, ele apareceu aqui, eu consigo conversar com ele. Pode ser uma conversa positiva, que flui, importante, e eu não me preparei tanto, certo? Então, por que você fala que isso impede, e precisa, e é obrigatório, certo? Mas qual a diferença? Me entenderam a questão? Que muitas vezes, não, eu tenho um pensamento, apareceu você aqui, e eu preciso falar com você agora aqui um assunto, sim? Eu não fiz agora, vou me preparar. Não, na hora, senta aqui, tchau, mano. Entendeu? E não me preparei em nada. Eu posso falar de uma forma adequada, correta, o assunto sem parar. E pode ir o assunto, a conversa. Está me entendendo? Qual a diferença? Por que numa tefilá precisa de achaná, que é fundamental, precisa de preparação, e numa conversa normal, a princípio, não precisaria. Essa é a questão dura, mas ele responde uma coisa linda, que é realmente o principal, que ele diz o seguinte. Fala o Rapinkos, Mishe medaber im Havero, quando eu converso, ele compara assim, nós estamos falando em relação a falar com um companheiro, se ele está próximo a mim, está aqui, sim? Eu chamo alguém no escritório, aqui sentamos na mesa, conversamos um perante o outro. Bom, aí tranquilo. Nada me incomoda ao redor. Correto? Porque eu chamei ele aqui. Mas o que acontece se eu quero conversar com ele e está na outra ponta da sala, na outra ponta, longe, e tem pessoas no meio conversando, falando, como ele vai me ouvir? A conversa vai ser cortada, eu vou gritar, ou vai ser cortada, fala de volta, não te ouvi, ou vai entender diferente, não é assim? Porque tem gente que está no meio da distância entre eu e ele lá. Então, fala o Rampinkos, uma tefilá, quando alguém chega sem preparação para falar com Hashem numa tefilá, e ela não preparou seu coração, seus pensamentos, e ela tem pensamentos alheios que incomodam ele conversar com Hashem, não está concentrado, é como se fosse a conversa de eu com meu amigo, que ele está lá longe. Então o que eu tenho que fazer para me aproximar a Boreolam? Tirar essas conversas, essas coisas que me tiram da minha concentração. Me entenderam? Então se eu não sentar um pouco antes e tirar tudo que me incomoda no meu caminho, não consigo o quê? Me aproximar a Hashem. Em outras palavras, essa achaná, essa preparação de kavaná é itkarevut levoreolam. É minha aproximação a Hashem. Se uma pessoa chega no meio, no meio da tefilá, ela, como se fosse que está conversando com alguém longe e tem impedimentos. Porque não tem como se concentrar no meio. Estão me entendendo aqui? Então falou, por isso chega antes. E ele tira do seu coração todos esses tipos de pensamentos, ele consegue ficar perante Hashem. Porque ele está perante Hashem e fala com ele como se fosse que está perto. E traz aqui uma história de um grande Chacham chamado Rav Zunzel Kreuzer Zatzal, que ele acostumava rezar sempre Vatikin. Vatikin, quando o sol nasce, começa a fazer a tefilá, a midá. E ele tinha esse costume. Uma vez, conta a história, que ele foi andando na rua, ele tropeçou, caiu. Mamash se machucou. Estava indo para o Bet Knesset rezar cedo. Aí o vizinho percebeu
e ajudou ele a levantar, e falou para ele, Chacham, se o senhor acelerar, vai conseguir chegar antes do Vatiquim, da Tfilá, então acelere. Olha só que ele respondeu, Rabotai. Apam evater al Tfilá do Vatiquim. Dessa vez eu vou ter que abrir mão da Tfilá de Vatiquim, de rezar o primeiro horário que dá. Porque Zod Mishum, Shele Tefilá Leolam Lo Memaharim. Porque numa Tfilá, numa reza, não existe o quê? Se apressar. Hitzricha liot mitoch hishuv dat. Uma Tfilá, elas têm que ser de uma forma calma e concentrada. Ani adain lo mukhan achshav letfilá. Mesmo que toda a vida ele teve essa akpadá, como chama, foi minucioso e não perder, e sempre rezar nesse horário, falou, mas não tem como. O que é mais importante? Rezar Bishuv Da do que rezar a Filo Vatiquim. Zoita Pama Yechidá Bechayav. Diz aqui que ele começou de criança, de 7 anos a começar. Uma pessoa que tem um bom costume, dói muito para ele, de repente, se tirar ou faltar mudar esse bom comportamento. Mas nós temos que ser o quê? Chachamim, como esse Chacham, que o quê? Ele sabe, como a gente já falou isso em 1000 shiurim, é muito importante saber o Ikar, o que é o principal, o que é o secundário, na tua conduta no serviço a Hashem. Então ele sabe que o principal aqui qual é? A Kavaná, numa Tfilá, a concentração numa Tfilá, que antecede o horário da Tfilá, nesse caso, tá? Agora não vou entender agora, é melhor fazer minchá 2 vezes do que... Não existe isso. Estou falando aqui, depois a gente vai falar sobre os horários da Tfilá em outro shiurim mais para frente. Mas, certo, estamos falando que ele entendeu, tá bom, não vou fazer Vatiquim, então deixa para mim me concentrar. Lógico. Eu vou falar aqui uma das coisas que pensei, mas acho que é importante. Até uma coisa um pouco engraçada, mas triste. Eu acho que é importante contar isso porque acontece. Existia aqui uma história, é como legado, não estamos falando que existiu, tá? Em que um Rav, no seu Beit HaKnesset, conhecia uma determinada pessoa, vamos dizer que era seu aluno. E esse seu aluno, ele estava demorando muito na sua tefilá. E o Rav percebeu que aqui tem coisa, está demorando tanto. Então, quando esse aluno, essa pessoa terminou a sua tefilá, chegou o Rav para ele e falou para ele, Baruch Haba, bem-vindo, bem-vindo. O aluno, essa pessoa não entendeu porque o Rav está me dando o quê? As boas-vindas. Então o Rav explicou para ele, Minastam, haya lecha zman linsol letael bechol haolam. Pelo que eu percebi, você teve tempo de quê? De passear no mundo inteiro. Mistaber que você teve na Europa, você teve na América, você pegou um cruzeiro, agora você voltou para ver que eu vi que você fez o Seh Shalom, você deu os 3 passos. Então você merece o quê? Baruch Haba. Quando eu estou lendo isso aqui, eu lembro uma vez num shiur na Yeshiva, um amigo meu falou para mim, Yosef, o que eu tive no free shop da Itália? O que você estava fazendo lá? Tipo, quer dizer... Então, chegou aqui, o Rav falou para ele, Baruch Haba, e ainda falou para ele, Bederech Tzachut, como que é? De uma forma cômica, boa. No Teilim está escrito, David Amelech Chaf, Ele Bareche Vele Basusim. Esses em carroças, esses em cavalos, Va'anachnu Beshem Hashem Elokeinu Nazkir. Outros povos viajam com carroças, com cavalos, mas nós Yehudim Beshem Hashem Nazkir. Quando nós mencionamos na Amidah, a gente pode viajar. Mas pode acontecer.
E olha isso, a gente já falou isso algumas vezes. E se isso acontece, porque Yetzer Hara traz, nos incomoda, porque ele sabe a importância do assunto. É tão importante a Amidah, o Shmoneh Esrei, quando uma pessoa se levanta e faz tefilá para Hashem. E o Yetzer Hara incomoda de propósito. Quando vamos pegar esse lado, se ele vem nessa hora, porque ele sabe que é muito importante. E não pode faltar para nós o quê? História do Rav Galinsky, Alav Shalom. Não esquecemos dele. Ele traz uma história impressionante. Isso é verdadeiro. Você sabe, muitas vezes, né, os Yehudim alugavam do senhor feudal coisas, casas. Num caso, um Yehudi, ele alugava um barzinho, uma lanchonete. Tá, um barzinho, vamos falar assim. Ele precisava, como funcionava o contrato? Me acompanha que é importante essa história. Como funcionava o contrato? Ele pagava mensalidade, não mensalidade, anual. Alugava e pagava uma vez por ano tudo. Um ano, Misken, esse Yehudi, casou o filho, muito dinheiro, chegou para o senhor feudal, não tem. O senhor feudal falou, tá bom. Chegou mais um ano, o senhor feudal estava esperando que você me pagar aluguel de 2 anos. Só que nesse ano ele casou a filha. Então ele falou, o senhor feudal falou aqui, vem aqui. Cadê? Não, mas casei meu filho, casei minha filha. Falou, então, a última vez vou te dar mais um ano, e no final do 3º ano, você vai me pagar os 3 anos de uma vez. Senão, oi, vovô de você. E Rabotai, histórias, fazia muito mal para os Yehudim. Prisão, pena de morte, um monte de problemas. Então, ok, combinado, 3 anos, 3 anos. Só que nesse 3º ano, Lo Alenu ficou doente a esposa. Uai, o que eu faço? Então, terminou o 3º ano, ele teve que ir, se despediu da família, se despediu da esposa e falou, olha, eu vou lá conversar com ele e ver o que dá para fazer. Mas eu chego para a esposa e falo, olha, não sei se eu vou voltar, porque eu não vou ter dinheiro, então provavelmente ele vai me penalizar, vai me castigar. Então ele se despediu, choraram, tal, aí ele chegou até o Paritz, até o senhor feudal. O senhor feudal tem um detalhe que ele também usufruía do bar dessa lanchonete. Como? Ele pegava vinhos, queijos, e o aluguel funcionava da seguinte forma. O Yehudi, quando ele pagava no final do ano, ele fazia as contas, quanto queijo e vinho eu peguei, e aí desconta do aluguel. Assim faziam. Agora chegou, Rabotai, final de 3 anos. Então chegou o senhor feudal e falou, Yehudi, senta aqui, de uma forma bem desprezível. Senta aqui. Vamos fazer as contas, são 3 anos. Uma coluna do lado direito. 3 anos de aluguel, o valor X. Do lado esquerdo, sim, ele anotou, pensou tudo o que ele tinha anotado de vinho, de queijo, deu a conta. Só que conta a história, de alguma forma, e aí ele subtraía, fazia esquema, ele trocou as colunas. Ou seja, o valor que era do queijo e do vinho, certo? Era, a princípio, menor do que o aluguel. Só que ele trocou as colunas, no seu ver, e ele achou o valor muito maior de vinhos e de queijos do que o aluguel. Trocou. Então ele ficou uma fera. Ele falou, depois de 3 anos, estou vendo que eu peguei tanto vinho, tanto queijo, e ainda eu te devo dinheiro. Rasgou o papel, jogou na fogueira atrás, pagou para o Yehudi a diferença, o Yehudi se mandou. Ficou quieto o Yehudi olhando para isso, falou, Ribono Shel Olam, que milagre. Não perdi, não paguei 3 anos, e ainda ganhei dinheiro.
Parênteses, eu não vou me estender na história, o Rav Galinsky no Veigatá ele explica o porquê, a princípio, ele podia ficar com esse dinheiro. Eu não quero desviar do assunto, certo? Existe o porquê, tá bom? Eu não quero explicar, fechando parênteses. Gostou dessa, hein? Então, voltando ao assunto, chegou aqui, o Yehudi voltou para casa e começa a mastigar o assunto. Falou, uai, tudo bem, eu não preciso devolver, mas comentando com a esposa, né? Vai que ele perceba. Então ele jogou a folha lá na fogueira, mas e se o cara, de repente, analisar, pensar, faz de novo, não sei. A esposa falou, Bemet, você tem razão. Sabe o que? Tem um Magid Mitol na Zatzal. Vai até ele e pega uma berachá. Tzadik Ador e pega uma berachá. Foi até ele, contou toda a história. Para orar, fazer tefilá, que o senhor feudal não, como chama? Não descubra. Já que o Raham tem Ruach HaKodesh, Tzadik e tal. Então chegou o Magid para ele e falou, fica tranquilo, Altidak. Ele não vai se despertar e lembrar do assunto, mas nunca, eu te garanto. Falou, como o Raham sabe? Sabe por quê? Porque o Lomit Palel Shemona Esrei, porque ele não faz Amidah. Já que ele não levanta, ele não faz Amidah, ele não vai lembrar. Vocês estão rindo, mas o Rav Galinsky diz, Koev Meot, Ba'avonotenu Rabim. Por isso que eu falei, é engraçada, mas dói. Zemet? Zemet. Ai, Rabotai, fala, o que tem? Por que você está me falando para fazer kavaná? Tá bom que é uma alahá. Rabotai, eu vou trazer aqui dois Rahamim, Hafetz Chaim Zatzal e Rav Chaim Brim Zatzal, que eles dão um exemplo. Vamos supor uma pessoa, vocês concordam comigo que quando eu faço tefilá, estou falando com quem? Com Hashem, sim? Essa kavaná, pelo menos, lembrar, tá? Então eu estou falando com Hashem. E eu fixei um horário. Sabe aquela brincadeira de bater na porta, a pessoa levanta, vai abrir e você se manda? Tá certo fazer isso? Não. Com ninguém. Então fala o Hafetz Chaim, uma pessoa que combina um horário para Hashem de fazer tefilá, Shachrit Mincha Arvit, por exemplo, sim? E ele pede uma audiência para falar com o Melech Melachim Hashem. Ele bate na porta, o Melech abre e cadê você? Quem não tem kavaná é como se fosse que não está. Tristemente, uma pessoa, não é que só esquece de alevar a voz, esquece, eu sei que eu fui abrir o Sidur. O outro Raham que eu citei, ele diz, ele traz, é a mesma raio, ele diz, é como se fosse que você fixou um horário com o Melech para te atender e você não vai. O Melech viu que você necessita, precisa, deixou você vir conversar com ele. Aparece quem? O mensageiro. Cadê o patrão? Não, ele me mandou porque ele teve outros afazeres. Isso não é um zilzul, não é um desprezo para o Melech? Fala que o livro Ohila, esse é um bizayon gadol, por quê? Ele diz, se uma pessoa não faz kavaná, batemos na porta do Melech, o Share Shamayim, portões do céu, certo? Boreolam abre. Onde está teu pensamento? Ou você não está, ou você manda o shaliach, fala que o Rav, temos a neshama, a alma e o corpo. Quem que você deixa lá só? O corpo. Tua alma, cadê? Está viajando? Você mandou o mensageiro. O Rav menciona Alav Shalom, ele traz uma coisa fantástica. Nós sabemos que Boreolam, Bohen Kelayov Alev, tudo está na frente de Hashem.
Não tem como. Eu dei a cor, Boreolam sabe tudo, vê tudo, nossos pensamentos, tudo. Sim? E traz aqui um Hidush Gadol. Olha a novidade impressionante que o Rav Ben Zion traz. Mamash. Isso é o seguinte. Se Boreolam, ele vê tudo, vê o que você fala, vê o que você pensa, Yotze, conclusão, She'adam she'omed batfilah, uma pessoa que está de pé, fazendo tefilá, rezando, com sua boca, mexendo seus lábios e falando, só que seu coração não está junto, que representa os pensamentos, sobe o que no Shamaim? Tanto tuas palavras, como também teus pensamentos. Sobe tudo junto. Olhem como ele explica. E daí que sobe tudo junto? Ele traz um exemplo. Se sobem meus pensamentos e sobem minhas palavras, e sobe tudo isso para Hashem, olha o ridículo que acontece. Ele traz o exemplo, vamos supor, de um pai que faz a festa de bar mitzvah para o seu filho. E em cada prato e prato ele gostaria de quê? De falar palavras bonitas, divrei Torá, entre um prato e outro. Então imagina, ele levanta e fala, Birshut Maranan Verabanan, com a permissão de todos os Chachamim, a salada de batata não estava ela não estava fresca. Eftach bedivrei a perashá. Eu vou começar a falar sobre a Perashat HaShavua. A trina estava boa. Shekasher ba Moshe Rabbeinu, alav shalom, quando veio Moshe Rabbeinu e salvar a Israel do Egito, quando vão trazer a próxima prato? Aí ele pergunta, que mitzvot temos que fazer para chegar em Mashiach, me'anien se vamos ter vários tipos de carne. Mas que palavras são essas? Ele ajuntou o quê? O que ele falou e o que ele pensou. Rabotai, isso acontece, falou Rav Ben Zion, se uma pessoa não separa e manda embora os pensamentos estranhos na sua tefilá. Se ele está pensando no jogo, o que for, o que ele vai fazer, o que ele fez, vai tudo isso com Atahonen, com Refaeno, com Barejeno, com... O que você está querendo? Como que é? Estava me falando, pedindo refuá Shelemá e foi 1-0. Tipo, decide o que você quer. Quanto foi? 3-1. Então vou matar você. Certo? Decide. Decide o que vocês querem. Assim fala Boreolam. Kal Kadosh. O Taz, a história dele é impressionante, traz uma área bonita aqui. Rav David Alevi Segal, Zatzal. Ele tinha um talet, quando ele fazia tefilá, muito usado, vamos dizer assim, muito antigo. Diz a história que no Ezrat Nashim as senhoras perceberam, então decidiram presenteá-lo com um talet novo, para o Chacham. E não só um talet novo, estão comprar. Costuraram um talet, fizeram os fios, mamás lechem shamayim, que talet. E foram presenteá-lo. O Taz, quando viu o presente, falou, por favor, agradeçam cada senhora, gostei muito desse presente. Mas, me desculpem, eu vou continuar usando o meu talet. Por quê? Depois de 120 anos, certo, eu vou chegar lá no Bedin Shemala, no dia, depois de 120 anos, no dia do julgamento, e eu vou mostrar que eu não conversei meolam sicha betelá bebet hakneset. Eu não conversei conversas em vão na sinagoga. Não só que não conversei, não veio machshavá zará ba'at tefilá, não veio pensamentos estranhos no meio da reza. Quem vai testemunhar meu talet? Então não posso trocar de talet. Estão me entendendo o que está escrito aqui?
Eu vou trazer aqui o Shulchan Aruch, Siman Samech, Halachá Dalet, que é uma halachá muito chocante. O Shulchan Aruch diz, Yesh Omrim, porque aqui eu estou trazendo aqui isso para uma reza. O shiur nosso é tefilá. Mas agora eu vou trazer o que o Shulchan Aruch traz em qualquer mitzvah. Em qualquer ato que o Yehudi tem que fazer. Mitzvot. Escreve o Shulchan Aruch. Yesh Omrim Shem Mitzvot Tzrichot Kavanah. Tem quem diga que quando alguém faz uma mitzvah, não precisa de kavanah, de intenção que está cumprindo essa mitzvah. Yesh Omrim. E tem que diga que precisa a intenção. Tzrichot Kavanah, sair com a mitzvah. Escreve o Shulchan Aruch, Vechen Halachá. E assim é a halachá. Que eu tenho que ter intenção quando eu cumpro uma mitzvah. Saber que eu estou fazendo essa mitzvah, certo? E o porquê dela, que mitzvah eu estou fazendo. Agora aqui, no Mishnah Berurah, ele traz o Chayei Adam conhecido, que ele diz que Baruch Hashem, que temos esse Chayei Adam, porque se uma pessoa não faz kavanah, é como se fosse que não cumpriu a mitzvah. Então tem que fazer outra vez. Não fazer outra vez a bênção, mas tem que fazer outra vez a mitzvah, assim sai. Só que o Chayei Adam traz um porém, que diz que pelo menos quando nós atuamos de uma forma até mesmo física, você sabe que você está colocando tefilim. Pelo menos, tá bom que você não teve a intenção da mitzvah, leshem yichud, como se deve. Como está sendo pedido aqui, solicitado. Mas você não é robô. Você pegou o tefilim e você colocou, que Hashem ordenou e você fez o ato. Então o ato não foi como robô. Certo? Não foi como, vamos dizer assim, como um bêbado total, que nem sabe o que está fazendo. Então, pelo menos, conforme esse Chayei Adam, Baruch Hashem, muitas mitzvot a gente sai, porque você está tocando shofar, tá bom que você não fez, mas você sabe que é shofar. Agora, se o cara troca uma trompeta e shofar, não sai com a mitzvah. Me acompanha aqui? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero trazer aqui uma novidade impressionante que é muito importante sabê-la. Essa novidade quem traz o Rav Kallenstein Zatzal, em nome do Rav Chaim Britz Zatzal. Nós sabemos que tem uma halachá também, é a Gemara, mas é a halachá em Shulchan Aruch, a Berachá Lamedalet Amud Bet, Berachot Lamedalet Amud Bet, que mesmo que nós na hora da tefilá do Shemonah Esrei, uma pessoa levanta, faz Shemonah Esrei Amidah, ela tem que ter kavanah do começo até o final. Mas se não fez toda, sai com a obrigação, saiu com a mitzvah. Mas tem uma parte que é a primeira. Se ele não intencionou, um abraço. Essa tem que fazer e fazer. Não, Birkat Avot. Nós três. Birkat Avot, só. Só a primeira. Até Magen Avraham. Então aí tem que fazer. Senão um abraço. Fala o Rav Chaim Britz Zatzal. Isso está se relacionando ao quê? A você entender o que você fala. Pirush Milim. Saiba o que você está falando, está rezando. Uma vez vê a tradução, pelo menos. Você entendeu o que você está falando? Certo? Aval batfilá yetzorech bekavanah nosefet. Mas tem uma kavanah que se você não fazê-la, não vai adiantar, não vai sair com a obrigação. Qual? She'adam yargish shehu omed lifnei hamelech. Tem um básico que você tem que saber que você está na frente de Hashem. Se uma pessoa bichlal nem pensa que ela está na frente de Hashem, acabou. Nada, não sai. É como se fosse nada. Ele fala isso que mitasek, não quero entrar. Vezolot tefilá. Não rezou. Depois vou falar que alguém pode questionar, então é melhor não rezar? Não. Nós vamos ver que tem que rezar mesmo assim, não importa. Eu não tenho cabeça, Lo Aleno tem esse problema, aconteceu isso, não tenho cabeça.
Não, tem que rezar igual. Depois vamos deixar para o shiurim mais para frente. Tem que rezar igual. Mas estamos falando agora com calma. O correto, o certo. A pessoa não vive de bediavat, como chama? De pós-fado, uma pessoa tem que viver de uma forma correta, de princípio correto. Então estamos estudando isso. Se concentra. Para concluir, eu quero trazer aqui, começamos com Rapinkos e vamos também terminar aqui com Rapinkos. Nós falamos tanto de Kavaná na Tfilah, concentração e tal. Interessante que o Rapinkos fala, por isso que eu falei aqui, a gente falou, quando traduziu Kavaná, que é intenção, concentração, direcionar. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, que a gente viu que Hassidim direcionam seus corações. Então o Rav traz aqui, o Rapinkos, como se fosse uma flecha que você tem que atingir o álbum. Certo? Então quando você estica, vamos supor que eu acerto, mas você tem que o quê? Se concentrar. E tem que direcionar para atingir o quê? O álbum. Assim é uma tefilá, assim é uma reza. Isso com teu coração tem que funcionar assim. Concentração e direcionar teu coração para Hashem. Aí ele diz, falamos tanto de Kavaná Batfilá. Uma época ele falava, ele era americano, se eu não me engano, acho que ele era americano. Então às vezes ele saía também de Eretz Israel, ele falou que teve esse mérito para conseguir doações para yeshivot. Então ele ia como shaliach para alguns lugares. Ele traz como exemplo que, lógico, ele ia atrás de pessoas que tinham sim possibilidade de dar uma boa doação para a instituição que ele foi procurar, foi pedir, solicitar. Então ele fala assim, quando eu me sentava na frente desse doador, o que passava isso na minha mente? Eu vou conversar com ele, no escritório, onde for. O que tinha na minha mente? Então ele diz assim, Barur, lógico, Shekuli, todo o meu ser, Aiti merukaz bebaya sheli, eu estava concentrado no meu problema, só que não menos baishiyut shelo, na personalidade de quem perante eu estou sentado. Harei Yoshev kan muli, Adam sheyeshel echol la'azor li. Quem está sentado na minha frente? Uma pessoa que tem possibilidades de quê? De me ajudar. Então eu tenho que pensar qual é o caminho que eu tenho que acertar na comunicação, né? Para ele o quê? Chegar onde eu tenho que chegar, na minha doação. Não é assim? Pachuto. Olhem só como ele transforma isso aqui na nossa tefilá. Me acompanha aqui o raciocínio, porque é muito importante. Nem sei se todos nós sabemos isso aqui. Por isso que é fundamental, quando nós falamos de Kavaná, qual o caminho onde eu tenho que chegar. Me acompanha aqui, preste atenção. Lo alenu velo alechem. Uma pessoa tem alguém doente dentro da sua casa. Então ele chega para Hashem, vetzoek. E ele reza, Refaenu Hashem nerafé. No Refaenu, por favor, Hashem atende. Ou a situação dele, Kaspi, monetária, alapanim, matzavo kashe. Aí ele chega, Barechalenu, Hashem Eloquenu, et Hashanah Zot. Ele está concentrado. Está muito concentrado. Lo aleno, ele está tão concentrado no doente que ele tem, na situação financeira amarga que ele está. Só que pode acontecer, Sheklal eino medaber Hashem Yitbarach. Pode acontecer que ele não está falando com Hashem, e ele se explica. Ele se explica. Se nós vamos pegar essa pessoa que ele está somente concentrado com os problemas dele, e só dele, ele tem uma situação que ele está perante Hashem, ele está enfatizando mais o quê? O problema dele ou Boreolam que está na frente dele? Vou traduzir. O Rav diz, vamos olhar para essa pessoa que acabei de explicar. Existe Ksat Kavaná. Ksat Kavaná é um pouco de Kavaná,
Ani tzarich tzat, o que eu estou solicitando eu preciso pouco disso. Ve'arve kavaná, e muita kavaná é que eu preciso muito. Eu estou dizendo aqui, o Rav, pelo que eu li aqui, atrás do livro Hila, que o Rav Pinko está... Eu quero que vocês me acompanhem porque o raciocínio é muito, muito profundo. Se ele se concentra só no abacaxi, no problema que ele tem, ele só está pensando anitzarich, anitzarich, anitzarich. Eu preciso. Mas sem querer, sem querer, ele esquece perante quem ele está falando. Ele só está olhando para si. Fala o Rav, isso não é uma kavaná ideal. Porque ele não está enfatizando o que ele tem que enfatizar. Então o que ele tem que enfatizar? Então ele fala o seguinte. Amuvan anachon shel kavaná prestem atenção. She'ata medaber im Elokim. Primeiro que você está falando com Boreolam Chaim, a fonte da vida. O Ribono Shel Olam, Hai, vivo, eterno, verdadeiro. Kol hakesef etzlo. Ele é dono do quê? De tudo, do dinheiro, da cura. Ele tem possibilidade de quê? Akol yachol. Me acompanhem, eu lendo aqui Sefer Bereshit, que a gente leu na Parashá, tá? A criação do mundo. Eu lembrei daquela história que eu já contei algumas vezes, daquela pessoa doente Lo Aleno que chegou no Hazonish, que deram para ele 4 dias de vida, que ele tinha aquela doença, Hashem Yishmor. Como você vai acalmar uma pessoa dessas? 4 dias de vida. Como você pode acalmar uma pessoa dessas? Você viu como o Hazonish acalmou? O que falou para ele? Vai dar que tem que fazer tefilá, mas não esqueça, abrir o Humash Bereshit e vamos estudar a criação do mundo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Você viu quanta coisa Hashem criou? Em 4 dias? Em 4 dias ele não pode criar tua cura? Trazer tua cura? E realmente, conta a história que veio a cura, que veio um remédio de experiência, ele tomou e se curou, tal. Mas o legado aqui é não colocar limitações a Hashem. Hashem pode tudo e quando ele quiser. Certo? Então aqui chegou, eu estou perante esse Hashem. Uma pessoa que chega assim, numa tefilá, ele está enfatizando quem mais? Eu, ou Hashem, Hashem, Hashem? Você fala que Ksat Kavaná, um pouco de Kavaná, Ribono Shel Olam, sabe o que? Me manda um pouco de cura. Tudo bem. Você sabe que você está falando com Hashem. Mas me manda, vai. Olha outra pessoa que quer ver Kavaná, Ribono Shel Olam. Lo ezavotcha. Eu não vou abandonar você nunca, porque eu te amo muito, e eu sei que eu sou muito amado por você. Elokim Sheli. Ou seja, quanto na tua Kavaná você mais eleva Boreolam e enaltece Hashem, mais fácil você aceita a tua tefilá, aí você coloca o quê? Teu pedido. Me acompanharam o raciocínio? Quer dizer, ele está dizendo aqui uma coisa difícil, quer dizer, não é mesmo... Ok, eu não vou entrar direto atropelando. Mas o Rav diz aqui, você tem 2 coisas, você tem você e você está perante Hashem. Você tem que fazer Kavaná, existe um pouco a Kavaná, existe muita Kavaná. Não esquece de quem perante você está. Eu nunca vou esquecer, tá bom? Mas você só está falando eu preciso. Não é assim. A Kavaná correta é o quê? Enfatizar Boreolam, Hashem, elevar ele, enaltecer ele, mais. Aí traz o que você precisa. E vocês podem ver isso, exemplos, um monte. Mesmo como a Amidá começa. Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, e começa a louvar Hashem. Ata Gibor, Veneeman Ata Le'achayot Metim. Certo? Não começa direto com Ata Honen, não é verdade? A Amidá não começa com Ashivenu, com Selach Lanu. A Amidá tem um começo. Então assim também tem que ser a mente da pessoa. Uma pessoa que entra dessa forma, ele, Bezrat Hashem, vai atingir uma boa Kavaná. Esse só foi como uma
abertura de porta, e Bezrat Hashem, nos shiurim que vão vir, nós vamos continuar esses assuntos. No próximo Bezrat Hashem vamos falar um pouquinho mais de uma Kavaná, e vamos aí em diante, B'siyata Dishmaya. Boa noite.